começamos com a música de Elza Soares, Barracão, lá no Morro, tá? Ave Maria no Morro, perdão. E, de repente, a minha colega, a minha amiga, a minha convidada estava aparecendo e o negócio saiu do ar. Espero que vocês todos ainda estejam por aí para que a gente possa continuar. Vamos lá ver quem é que está chegando. Ô, Denise, querida, seja muito bem-vinda. Vou te mandar o convite para começar a falar já com a gente já. Mas já comecei de novo aqui, ó. No morro, barracão. E aí, cadê você? Agora já aceitei o teu convite aqui. Espero que esse povo que estava conosco venha novamente e que a gente consiga fazer o nosso bate-papo. Vamos lá. Cheguei! Ô, querida, eu estou lhe ouvindo, mas não estou lhe vendo. Você viu que eu saí do ar, eu não entendi. Não estou lhe vendo. Você está me vendo? Eu não estou lhe vendo. Pois é, eu estou me vendo, estou te ouvindo, mas não estou te vendo. O que está acontecendo? Não sei. Não está me vendo? Alguma coisa que deu... Não, querida, você está vendo nós dois no teu... Eu estou vendo nós dois. Então, deixa eu perguntar para o povo que está aqui. Gente, quem está conosco aqui agora? Está vendo nós dois? Só eu é que não vejo ninguém? Como é o negócio aí? Mostra para mim aí. Eu quero saber o que está rolando. Vamos lá ver. E aí, me falem aí. Escrevam alguma coisa aqui para a gente saber. Olha, chegou a Leni, chegou também o Silvio, chegou também aqui a Maria Silvia. Um monte de gente chegando, claro. Bom, querida, se você está me vendo e se estão nos vendo... então temos que continuar. Eu não sei, não. O que rolou aí? Eu estou vendo o senhor, eu estou vendo. Sei, você está me vendo e está se vendo a si mesma? Estou vendo, nós dois. Ele está dizendo pois que está vendo só... eu só estou vendo a mim. Não estão me vendo, então eu vou sair, peraí. Eu não estou vendo você, não. O que está rolando? Vai lá, sai e volta novamente. Se convida aí. Eu te convido também. Meu Deus, que onda é essa? Outro dia já foi isso aí. Vocês não estão vendo ela. Muito bem. Vamos lá que a gente vai descobrir isso daí. Vamos já ver aí como é que fica. Tá? Aqui ela já está pedindo para adentrar. Olha aqui. Doutora Denise das Neves. Aceitei entrar ao vivo com Denise das Neves. Muito bom. Você está com luz aí, não está, querida? Tem iluminação, não tem? Então entra conosco e dê o show aí. Agora, cadê? Nada. Meu Deus, o que está vendo? E agora? Estou aparecendo? Não, querida, eu só estou te ouvindo, não estou lhe vendo. Peraí, então eu vou trocar de celular, só um instante, peraí. Não tem problema. Enquanto isso, a gente vai ouvindo aqui a Elza Soares, que é uma homenagem a Elza Soares, Ave Maria do Morro, que eu acho assim muito legal, tá? Quero ouvi-la cantando, quero que vocês... Sem telhado, sem pintura, lá no barracão, músicas extraordinárias, uma história fantástica, mostrando a vida como ela é. Felicidade eu sei, pois quem mora lá no morro aqui no céu. Todo mundo sabe quem foi, quem é, quem nos representou, Elza Soares. Acredito que todos aqui conhecem também essa música Ave Maria do Morro, algo extraordinário. E nós vamos então colocar aqui o microfone para que a gente possa conversar, bater aquele papo. O nosso papo de hoje vai ser com a doutora Denise das Neves, uma figura que tem uma trajetória super interessante, cheia de superação. Eu não quero adiantar nada, eu quero que ela fale conosco sobre esses momentos de superações, né? Esses momentos em que ela teve que superar, em alguns momentos, inclusive, com muito receio, com medo, mas superou. Hoje, advogada, palestrante internacional, saiu do que, como ela mesma fala, da favela do Alemão, no Rio de Janeiro, mora numa residência hoje, naturalmente, bem mais confortável, bem mais tranquila, e
com 2 filhos, um deles, inclusive, já escreveu um livro, que é um menino de 13 anos, ela vai falar conosco sobre isso. E, por hora, nós vamos aqui rapidamente dizendo olá. Houve um probleminha técnico, que eu não sei esclarecer exatamente o porquê. O que acontece é que ela não estava aparecendo conosco aqui agora. Então, vamos aguardar aí um minutinho, ela vai trocar, já está trocando de aparelho, isso é muito rápido, ela entra, começa a falar conosco e beleza pura. Deixa eu ver quem é que está aqui conosco. Olha, ela já chegou, já está de volta aí, já está pedindo para adentrar, uma fotografia com um sorriso muito lindo, entrar ao vivo com Denise das Neves. Pronto, agora ela vai aceitar, vai entrar e nós vamos ter o tempo todo do mundo para ela bater esse papo conosco. Vamos lá, Denise, querida, apareça! Aí, agora eu acredito que sim. O que aconteceu? Eu cheguei a ver, chegou a entrar e não entrou nada. Será que é a minha internet? Não sei. Agora sim! Agora tá vendo? Meu Deus, que alegria poder ver esse sorriso lindo, essa face que você tem de gente de segurança que sabe o que quer da vida. Viu, querida? Seja muitíssimo bem-vinda. Eu quero lhe agradecer por ter aceito o nosso convite. Estou muito feliz que a gente realize isso. Tá? Estava seguro que você ia conseguir chegar junto, porque às vezes acontece. Com a Chica também tivemos um problema técnico, acabamos trocando de canal, enfim. Mas agora nós estamos aqui com todo mundo aguardando para que você possa se apresentar, para que você possa então começar. Eu estava comentando aqui antes de você entrar, que você é uma figura que tem na tua trajetória momentos trágicos que você superou. Momentos em que muitas pessoas teriam que estar jogado a toalha, desistido, mas você segurou, você foi para cima, você foi superando até chegar onde você está, e nós sabemos que a vida não é fácil. Mesmo com tudo que você conquistou, você continua superando, você continua tendo momentos de superação. Então, diga pra gente quem você é e comece a contar a tua historinha lá de pequena, quando você diz que estava no Morro do Alemão, também conhecido como a Favela do Alemão, não é isso? Beleza, vamos lá. Sim, sou aqui do Rio de Janeiro, Hoje eu moro na zona oeste do Rio, do Rio de Janeiro, no município do Rio, Moro aqui em Campo Grande, né, no subbairro de Campo Grande, chamado... Mas eu morei 24 anos no Complexo Alemão, na favela da Grota, tá? Porque o Complexo Alemão, dentro do próprio complexo, tem várias favelas, né? E eu morava bem no miolo. A favela da Grota, bem no miolo. E meu nome é Denise das Neves de Souza Teixeira, das Neves da minha mãe, de Souza do meu pai, Teixeira eu conquistei, que é do meu esposo. Sou casada, tenho 2 meninos, um de 6, meu caçula, e o de 11, que é o mais velho. Sou advogada hoje, sou palestrante de storytelling, sou palestrante também internacional do Instituto Benvenuto de Nova York. Sou escritora, já escrevi um e-book. Estou aí. Hoje eu recebi a notícia, professor, que os meus livros já estão prontos. Meus livros físicos, o Dor que Vivi, Desafios que Vem Aqui, já vai ser publicado, o Dor que Vivi, livro físico com 240 folhas, onde eu conto tudo. Que maravilha! Vai virar um best-seller. Também mentoro mulheres, sou ministra da Palavra de Deus, sou dona de casa também e uma filha amada de Deus. Estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho, né, da minha história, mostrando que o mundo não é limitado, todos nós fazemos parte dele, mostrando também que tudo depende exclusivamente de você. Porque até para Deus agir, você deve permitir. Porque se você não permitir, ele também não entra, porque ele é educado. Só entra se for convidado. Que bom. Lembrando que tudo que vem, vem para o bem. Até quando aparentemente parece que está tudo errado, vem para o bem. O problema é que nós demoramos um tempinho para entender isso. E às vezes passamos anos na nossa trajetória sem entender nada. Só vamos entender quando já está tudo tarde. Mas, enfim, vamos acabar entendendo.
Então, querida, depois dessa magnífica apresentação que você nos deixa embevecidos com vontade de te ouvir mais, comece a contar para a gente a tua história criança, adolescente e como é que foi todo esse turbilhão nesses anos iniciais da tua trajetória, chegando depois à faculdade. É assim, eu sou a sexta dos biológicos, que a minha mãe me teve com 41 anos, meu pai já tinha 43, ou seja, sou filha temporã. Uhum. E além de 6 biológicos que a minha mãe teve, minha mãe criou mais 4, somos 10, fora os agregados que moraram também lá em casa. Na minha casa morou assim, algumas pessoas. E eu já nasci rejeitada. Não me digas. Porque o meu pai nunca me aceitou como filha. Meu pai não me aceitou emocionalmente como filha. Meu pai me registrou, mas não me aceitou. Meu pai dizia que eu vim no mundo para cumprir missão, que eu era filha do vento. Então, eu já nasci. O meu pai chegou a dar dinheiro para minha mãe cometer um aborto, só que a minha mãe comprou frutas, colocou embaixo da cama, não deu cabo na minha vida. Então, eu digo que eu sobrevivi na corrida dos espermatozoides. Embora rejeitada, eu já nasci vencida, porque a Raimundinha das Neves, né, a dona Raimunda, decidiu levar a gravidez adiante. Mas mesmo sendo rejeitada, né, pelo meu pai, eu também, né, no caso aí não seria só eu, né? Eu e os meus irmãos, a gente acabava sendo preterido. A minha mãe acabava preterindo os filhos em detrimento alheio, preterindo a casa, preterindo os filhos em detrimento alheio. Denise, o que é isso, preterir os filhos em detrimento alheio? A minha mãe também veio de uma criação difícil, minha avó morreu, ela tinha 10 anos de idade, ela nunca conheceu o pai. E a minha mãe morou em muitas casas. E a minha mãe sofreu muito. Eu estou falando com o entendimento de hoje, porque até então eu não tinha esse entendimento, naturalmente, eu só olhava para a minha Tua dor. mamãe ainda é viva? Então, o que a minha mãe... Não, minha mãe morreu em Pronto, 2017. legal. Mas graças a Deus deu tempo de gerar perdão, deu tempo de, durante 6 anos, viver a amizade que a gente não teve durante toda a minha vida. Então, assim, a minha mãe, ela entendia, acredito eu, que ela entendia que quem precisava dela eram os de fora. Porque a gente já tinha ela ali dentro de casa. Então, a minha mãe fazia mais para os de fora. A minha mãe, se alguém chegasse lá em casa e dissesse assim, dona Raimunda, a minha máquina de lavar, que a gente nem tinha, né? Mas assim, um eletrodoméstico qualquer, estragou. A minha mãe falava, pode levar que a gente ficava sem. Tanto que a minha mãe deu uma televisão da gente e a gente ficou naquela sem. época que todo mundo só tinha isso para se divertir, assim, né? Hoje ainda temos celulares e tudo mais. Ela era assim, ela pra gente, assim, eu vi muito a minha mãe ajudar, e às vezes assim, porque eu vim da comunidade, nós éramos pobres, sim, passei uma infância difícil, mas, professores, nós não éramos miseráveis, miserável no sentido assim, eu não morei numa casa de madeira, eu morei numa casa, sabe, que até assim, era de tijolo, não era de Sim. sabe? Então, assim, eu digo que a gente não é miserável. Eu passei dificuldade, comi muito arroz e feijão, mas nunca passei fome, graças a Deus. Então, assim, vejo que assim, a minha mãe, ela não tinha tempo pra gente. A minha mãe, eu nasci e me criei na Umbanda, nasci e me criei no Espiritismo, 31 anos de Espiritismo. E o que acontecia? Minha mãe era zeladora do centro. E assim, ela tinha muito, ela se comprometia com muitas coisas, como zeladora do centro. Aí, na época, também eu não entendia que o dono do centro era meu padrinho de batismo. Ele era despachante. Tá? Hoje eu entendo, né? Mas na época eu não entendia. Ele era despachante e ele marcava perícias no INSS e sempre ele pedia a minha mãe para acompanhar. E a minha mãe não dizia não, minha mãe acompanhava. E depois eu entendi que a minha mãe não levava a gente no médico. A gente foi curado com ervas, fomos curados com ervas, com mato. E a minha mãe, hoje eu entendo que a minha mãe ia levar as pessoas na perícia, que era o médico, né? Querendo ou não, era o médico.
Mas graças a Deus, a mão de Deus, ela pairou sobre nós e tudo que eu tive pneumonia, tudo que eu tive foi curado em casa. E assim, nesse inteirinho, tudo que, quando eu cresci e comecei a ficar maiorzinha, 6 anos, 7 anos, e passei a entender mais um pouquinho, quando a gente ia pedir algo ao meu pai, eu digo assim, eu e a minha irmã mais velha que eu, 2 anos. Porque nós duas, professor, as duas temporã que fomos as rejeitadas, que meu pai registrou a gente, mas não quis saber da gente. Então, nós morávamos na mesma casa. Então, assim, meu pai não foi embora. Eu ouvi até meus 24 anos de idade e 3 meses o meu pai dizer que não era meu pai e que eu vim no mundo para cumprir missão. E ele não aceitava. Tudo que a gente ia pedir a ele, ele dizia que era para a gente pedir a minha mãe porque a gente não era filha dele. Entendeu? Ele registrou, a gente morava na mesma casa. No dia do enterro do meu pai morreu em 22 de agosto de 2003. Eu queria que meu pai levantasse do caixão e dissesse assim, filha, papai morreu, mas papai te ama. Eu só queria ouvir Terrível, isso. né? E eu nunca ouvi. Nunca se preocupou, nunca se importou. Então, por que eu estou falando dessas coisas, professor? Estou falando dessas coisas porque por conta desse tratamento, dessa falta de relacionamento deu com meu pai e com a minha mãe, não se criou um liame de amizade. Não se criou um liame de amizade assim, onde a gente chegasse da escola, como foi seu dia? Não tinha isso. Na minha casa não tinha isso. Como foi seu dia? Como foi isso? A gente, assim, não tinha um relacionamento. Eu confesso para você que eu, criança, muitas vezes eu cheguei a morte do meu pai, da minha mãe, entendeu? Porque, assim, a gente achava eles... eu e a minha irmã, as temporã, a gente achava eles muito ruins com a gente. Eu lembro que a minha mãe ensinou o caminho para a gente para ir para a escola, mostrava pra gente o caminho, mostrou o caminho pra gente da escola e disse assim, ó, esse é o caminho da escola. E tá vendo aquelas mulheres ali, elas moram também na comunidade. Quando elas atravessarem a rua, vocês atravessam também, mas quando chegar na comunidade, vocês não vão seguir elas porque elas vão pro beco onde elas moram. Elas não vão para casa de vocês. Ela falava pra gente esperar o sinal, que poderia vir um carro correndo da polícia, e pra gente esperar, falava pra gente dar compra branca que pegava órgão de criança, que a gente não podia dar confiança para ninguém. E assim, meu boletim sempre foi assinado por terceiros, a minha mãe nunca podia estar na escola. E por conta disso, o que aconteceu? Eu comecei a ler com 5 anos. Com 5 anos eu já lia. Só que o que acontece? Eu acredito que por conta do local, da minha família, porque o meu pai, ele acho que estudou no Senai. Meu pai, ele era soldador desse estado da Escavagima, né? Meu marido até é rico, eu não consigo falar direito. É Chicauagima, mas no caso é Chicauagima, eu falo Escavagima porque eu cresci ouvindo o errado, né? Então, assim, o meu pai, ele não queria saber. E a minha mãe estava ocupada. O que aconteceu? Eu lembro que com 5 anos de idade, eu já comecei a ler, aprender a ler, porque a minha cunhada, o meu irmão mais velho, esse ano passado ele fez 60 anos, é mais velho que eu, 18 anos. Então eu não tenho lembrança do meu irmão morando na casa da gente. Eu tenho lembrança já do meu irmão morando embaixo, no porão, porque quando o meu sobrinho nasceu, eu tinha 3 anos de idade. Então, depois de um tempo, essa minha cunhada não trabalhava fora, ela fez uma escolinha, montou uma escolinha embaixo, na frente da casa dela, no porão, que era da minha avó, que eu também não conheci. Esse meu irmão engravidou essa minha cunhada e ficou morando nessa parte de baixo. Então, um determinado dia, eu já estava mais ou menos com 6 aninhos, não estava estudando no colégio público, porque nessa época não tinha creche, você entrava no CA, pelo menos o colégio público não tinha creche, você entrava no CA. Então, eu ainda não tinha, como eu nasci em abril, eu não estava ainda matriculada na escola. Eu estava estudando nessa escolinha da minha cunhada, onde ela fez uma porta, e fez assim, meu pai chegou a ajudar ela pregou assim com um banco comprido. Só que nesse determinado dia, eu já estava com 6 anos, estudando ali com essa minha cunhada, faltou um lugar para sentar.
E como eu morava em cima, eu me ofereci. Eu me ofereci e falei assim, deixa que eu pego, eu moro em cima, deixa que eu pego uma cadeira. E uma determinada pessoa, um determinado jovem, né, na época eu era criança, mas ele jovem, se ofereceu para poder pegar essa cadeira comigo. Eu subi, só que o que aconteceu? Eu subi para pegar a cadeira, e nessa de eu subir para pegar a cadeira, eu sofri, professor, o primeiro Não me estupro. digas. E Porra. assim, foi o primeiro estupro. Eu tinha 6 anos de idade. E assim, eu lembro que antigamente as pessoas me perguntavam assim, quando eu comecei a falar, Denise, como você sabe que foi? Porque hoje, né, quando eu comecei a advogar, eu comecei a advogar pelo crime. Certo. Fiz algumas coisas dentro da área. E na faculdade você estuda, tem a parte de criminologia, você estuda o que é abuso, o que é estupro, se há coito, se não há coito. E hoje eu entendo por quê. Eu lembro que eu senti muita dor, teve líquido, aquilo tudo, e eu não voltei. Eu não desci de volta com a cadeira. E ninguém sentiu falta de mim. Minha mãe não estava em casa, meu pai também. Meu pai já era aposentado por invalidez, mas você sabe como é aqui no Brasil, né? Pelo menos aqui onde eu morei, meu pai era aposentado, não trabalhava mais fora, mas ele ficou trabalhando assim, fazendo coisas informais de obra. Para poder ganhar um troco mais. Embora não pudesse, né? Fazia. Então meu pai não estava em casa. Então, o que aconteceu? Ninguém deu falta de mim, eu não voltei. Também não sei o que o agressor falou. Só sei que ninguém perguntou por mim. Quando eu cheguei, quando meus pais chegaram à noite, eu também não falei para os meus pais. Eu também com receio, com vergonha, com medo, sei lá. Assim, na realidade, professor, eu posso dizer para o senhor que eu acredito que eu não falei, porque, assim, o meu respeito, Zira, o meu respeito pelo meu pai, pela minha mãe, eu acredito que não era respeito, era medo. Sabe? Medo dos meus pais, medo porque, assim, a minha criação, professor, foi uma criação muito dura. Lá em casa, não sei se o senhor conhece guiné, eu não sei se o senhor conhece essa planta chamada guiné. Então, lá em casa tinha muito guiné. E a minha mãe, ela comprou o nosso terreno do próprio alemão. Oi, Gisélia, do próprio alemão. Então, o que acontece? Como a minha mãe comprou o terreno do próprio alemão na época que estava loteando, minha mãe entrou para a comunidade com 9 anos de idade. Então, o terreno da gente, embora lá no morro, na favela, era um terreno grande. Então, tinha árvores frutíferas, era cercado por arame farpado. Então, o que a minha mãe fez? A minha mãe pegou um galho de guiné, ela descascou, botou para secar, fez um furinho, botou um barbante, que era a nossa vara da correção. Quando nós éramos corrigidas pela minha mãe, eu e Patrícia das Neves, que é... Posso falar da minha criação com a Patrícia, porque nós dois somos as duas temporâneas, tanto que eu falo muito dela no livro. Nesse livro que vai para publicar, eu falo muito dela. Então, assim, o que acontece? A gente mesmo pegava a vara para a gente apanhar. Então, a gente tinha medo da minha mãe. Então, eu não falei nada, a gente tinha medo. Era assim, era um respeito com medo, sabe? Então, assim, até porque, assim... no antigo centro, no primeiro centro que eu passei, no primeiro centro, era um circo hotélico que nós frequentamos, a minha mãe autorizou o dono do centro, que era meu padrinho de batismo, bater na gente quando a gente fizesse coisa errada. Então, assim, sabe, eu fui criada tomando benção, os mais velhos, os mais velhos, independente de ser da minha família ou não, a gente tinha que tomar benção. Eu fui criada só com um olhar. Assim, a gente chegava na casa das pessoas, podia ter o que fosse ali, a minha mãe já respondia pela gente. Minhas filhas já comeram, minha filha já não quer. Independente se a gente estivesse com fome ou não, a gente não aceitava nada, sabe? Então, assim, essa foi a criação que eu tive. E eu lembro que quando eu era criança, a minha criação, o canal que a gente assistia era só o canal da Globo. Eu cresci querendo conhecer o Bozo, eu só escutava falar do Bozo, do Fofão, do Chaves, porque minha mãe só botava no quarto e assim mesmo a gente só assistia
quando não era o horário de repórter, o horário do noticiário. Se fosse o horário do noticiário, a gente não podia assistir. Então, eu sou da época do show da Xuxa. A gente vinha correndo para poder pegar um pedacinho do show da Xuxa, para poder pegar um pedacinho. E assim, com 6 anos, assim, eu até conto nos dedos, porque eu sofri violências no corpo e na alma. A primeira violência foi a rejeição paterna. Eu conto o fato da minha mãe preterir a gente em detrimento alheio como outra violência, a segunda. O estupro, o primeiro estupro como a terceira. Fui para a escola. Quando eu fui para a escola, aí já comecei a sofrer o racismo por causa da cor da pele e do nome, que é um nome hoje que eu amo. Hoje as pessoas falam, quando vai me apresentar em palestra ou qualquer lugar, Denise das Neves. Aí vem essa negra linda que sou eu. Hashtag sou linda e pronto, acabou. Eu criei, eu sou linda e acabou. Meu nariz é lindo. Ah, teu nariz é chato, é lindo. Eu respiro muito bem, graças a Deus. Eu calço 39, tenho 1,68 m, sou uma negra linda. Pode falar o que for, sou linda e pronto, acabou. Só que eu sofri muito por conta do nome. Ah, porque a Denise é sombra da meia-noite, a Denise até estuda, porque eu só andava de trança. E ainda tinha a questão da religião por causa das vestes, porque a gente morava lá dentro da favela e o centro que a gente frequentava, eu estou dando coisa para o senhor em primeira mão. Porque eu nunca Para mim e para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir. Eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui para a Luciana Mendegal, lá de Pernambuco, a professora Graça Ramos, a professora Aruzi, para minha amiga Pirria e também para a Zira, que você também acabou de falar, lá Zira. E os que eu não vi até agora, peço perdão, porque não dá para ver todo mundo. Muitas amigas. Então, assim, eu posso dizer que tinha esse medo. Então, na escola, eu comecei a sofrer muitas coisas por causa também, bullying por causa das vestes. Porque esse centro então, era tudo. Era porque você era negra, era porque você era da favela, era porque você era do candomblé, tudo. E o cabelo. Você, vou lhe dizer uma coisa. Então, isso até os 6 anos de idade. Não, escuta. Quando nós íamos para o centro, nós íamos vestida com as vestes. Então, nós andávamos a favela inteira até chegar ao centro. Então, você sabe que as pessoas falam com relação às vestes, porque eram umas vestes assim, com relação à roupa de santo, aquelas coisas todas. Então, a gente sofria isso tudo. O que aconteceu? Eu e essa minha irmã. O que aconteceu? Comecei a estudar. Minha mãe ensinou o caminho da escola pra gente, começamos a estudar. Já era rejeitada, né, pelo meu pai, já era esquecida, né, por mamãe, preterida em detrimento alheio, já tinha sofrido o primeiro estupro com 6 anos e já vinha sofrendo o racismo, porque lá na escola, na minha turma, também tinha pessoas que não moravam na comunidade. Claro. Que assim, morava fora da então caçoava pelo fato de eu morar dentro da favela também. Ainda tinha subjugação do local que morava, o racismo, etc, etc. O que aconteceu? Quando eu entrei na escola, o que começou a ser observado? Eu escrevia bem, só que eu não conseguia pronunciar certas palavras. Certas palavras que tinha D, que tinha T, o L e o R, eu não conseguia pronunciar direito. Ou seja, eu era uma cebolinha. Era uma coisa que deveria ter sido tratado, mas infelizmente não foi. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei na escola com 7 anos, eu olhei para o quadro negro e vi escrito assim, Tia Vera. Me deram uma folha, no primeiro dia de aula, me deram uma folha branca, um papel chamequinho na época, e eu fiz um coração e escrevi assim, eu te amo, Tia Vera. Ela ficou me olhando e falou, você sabe ler? Lê ali. Aí eu li, ela falou, então você não pode ficar aqui. Você vai ter que mudar de turma, você não pode ficar aqui. Eu vou mandar um bilhete para sua mãe vir aqui. Foi a única vez que eu me lembro da minha mãe na escola. Minha mãe foi na escola por 3 vezes. 3 vezes. Dessa vez, quando houve um outro fato, que eu vou contar, a minha mãe teve na escola. Aí acabou, eu fiz uma provinha para ver se eu iria para o 2º ano ou para o 1º ano.
A prova que eu fiz até daria para eu ir para o segundo ano, mas por conta da maturidade e a idade, preferiram me manter no primeiro ano. Assim, eu fui uma aluna assim, excelente no colégio. Só que tinha essa dificuldade, muitas vezes, de levantar a língua. Falava frecha em vez de flecha, sabe? Eu tinha essa dificuldade. Só que eu lembro que eu tinha uma tia que faleceu em 2019, que ela começou a trabalhar numa casa de família com 18 anos. E quando ela vinha de 15 em 15 dias, ela falava muito: Raimundo, olha essa menina falando clube em vez de clube. Só que isso nunca foi visto. Porque, assim, não é só eu. As pessoas da comunidade, não sei como está hoje, só levavam os filhos no médico. Era assim, eu lembro quando a minha irmã quebrou a perna, um machucado, alguma coisa. Se era um negócio assim, um resfriado, tudo era curado em casa. Tudo era em casa. Então, assim, o fato de eu, de repente, não conseguir pronunciar um R, o R, não era um mal maior. Tanto que tinha um menino lá perto de casa que eu acredito que hoje ele deveria ser autista. Mas, assim, como ele se virava bem, nunca levaram ele no médico, sabe? Não tinha isso. Era só para se você tivesse quebrado a perna, quebrado a cabeça, alguma coisa assim muito grave, né? Que as pessoas levavam, não era uma coisa acessível. Então, eu lembro que um dia, voltando da escola, tinha um menino que eu vou chamar vulgo Simeão, que é o mesmo nome que eu utilizo, pseudônimo no meu livro. Esse menino, na época, ele era até de uma igreja que testemunha de Jeová. E ele me importunava tanto, professor, ele me importunava tanto, tanto, sabe? Ele me importunava muito. Pelo fato de eu tirar boas notas, por qualquer coisa ele importunava, dizer que eu era filha do demônio, filha do capeta, até porque, por conta das vestes, da religião. E um belo dia, o que acontecia? Eu estudava num colégio chamado Walt Disney. E eu sempre fui muito sonhadora. As pessoas me chamavam de Alice, eu sempre fui muito sonhadora. Eu estudei até a 4ª série num colégio chamado Walt Disney. E a minha irmã estudava num outro colégio. A minha mãe dormiu 3 dias na fila para poder arrumar esse colégio, vaga no colégio pra gente. Antigamente tinha que dormir na fila para conseguir vaga no colégio público. Assim, o que aconteceu? Enquanto a minha irmã não vinha, a minha irmã mais velha do que eu, 2 anos, não via do outro colégio pro meu, eu ficava... Acabava a aula, eu ficava esperando a minha irmã vir para a gente ir embora junto. Nesse dia eu fiquei esperando a minha irmã para a gente ir embora junto e esse menino ficou nas redondezas dali da escola. Quando nós saímos, fizemos o caminho para ir embora para casa, né? A minha irmã, eu morava próximo da quadra da Imperatriz Leopoldinense, o colégio era próximo da quadra da Imperatriz, e vindo andando de lá, ele veio me importunando até que eu cheguei próximo a uma loja chamada Garçom, na época, uma loja Garçom, no Largo da Itararé, Largo da Estrada do Itararé, de uma forma assim que eu não esperava, eu sofri um bullying físico dele. Ou seja, um bullying físico que ocasionou na perda desse dente aqui. Esse meu dente aqui, ele é implantado. Esse dente aqui não é meu. E o que aconteceu? Fiquei com a boca inchada, com o rosto todo inchado. As minhas irmãs mais velhas já trabalhavam de carteira assinada, porque na minha casa todo mundo começou a trabalhar com carteira assinada com 14 anos. Eu comecei a trabalhar vendendo bolo na favela com 8 anos e com 14 anos eu comecei a trabalhar com carteira assinada. E o que aconteceu? Eu fui para casa, minha mãe olhou assim, falou umas coisas, mas eu fiquei deitada no sofá. Quando as minhas irmãs mais velhas chegaram e me viram com o rosto inchado, com a boca toda inchada, elas ficaram indignadas, já eram maior, ficaram indignadas, falando pra caramba com a minha mãe, me pegaram pelo braço, pegaram a minha irmã pelo braço também, e começaram a andar na favela para ver onde morava o Simeão. Aí eu lembro que uma senhora chamada Laíde falou onde ele morava. E nós fomos lá na casa dele. Quando chegamos lá na casa dele, ficou naquilo, o pai falando, né, que não foi o filho dele, que não foi o filho dele. Aí é onde eu comecei a ver a mão de Deus. Eu ainda não conhecia Jesus. Eu sou cristã evangélica. Gente, sou cristã evangélica, mas cada um caminha na luz que tem. Não estou aqui para pregar para ninguém. E uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Não sou religiosa. A minha denominação é Jesus. Então, o que acontece? Quando nós chegamos lá, ficou aquela coisa, não foi, e eu posso dizer que Deus existe, porque o irmão mais velho, que também vinha com ele,
se intrometeu na conversa e falou assim, pai, eu sei que é conversa de adulto, mas o senhor sabe que eu venho junto com ele. E foi ele sim, eu estava lá e foi ele sim que machucou ela. O que aconteceu? Naquele dia ali, eu fiquei feliz, porque eu vi ali lutando pela minha causa, né? Eles lutando pela minha causa. E ficou acordado da minha mãe ir lá comigo para ver como iria ver a questão do prejuízo do meu dente. E o que aconteceu? A mãe do Simeão, ela estava operada. Tinha pouco tempo que ela tinha passado por uma intervenção cirúrgica. E nessa da mãe do Simeão estar operada, nós fomos lá, acho que uns 2 dias ou 3 dias depois desse fato que aconteceu comigo. E quando nós chegamos lá, professor, eu cheguei com a minha mãe acabou me preterindo em detrimento alheio. O que minha mãe chegou? Minha mãe viu a mulher Ficou operada, com pena. Ficou com pena da mulher. Ela usava muito isso. Não, vai-se os anéis e fica os dedos, mesmo sem ter condições de botar, de consertar o meu dente. Vai-se os anéis e fica os dedos, não deixa pra lá, ela fica assim mesmo. Aí, ou seja, eu passei a ser a rejeitada, porque eu já era rejeitada, a preterida pela mamãe, a negra do cabelo duro, ou seja... Me perdoe estar rindo, mas é tanta coisa. A vovó sem dente, a sombra da meia-noite, eu comecei a ficar. E o que aconteceu? Com isso, eu expressava os meus sentimentos, eu sempre gostei muito de escrever. Eu escrevia coisas, sempre gostei muito de escrever, eu ficava escrevendo, mas sempre achei que aquilo nunca... Sempre gostei de escrever coisas. Então, assim, os meus irmãos, meus amigos diziam que eu era Alice. A Denise está sempre viajando, Denise está sempre no País das Maravilhas. E eu posso dizer que, indiretamente, eu comecei a utilizar o princípio da visualização e a lei da atração sem saber. Porque eu ficava, às vezes, professor, parada, se olhando por nada, me vendo de cabelo grande, de unha grande, de terno, de salto, imaginando vendo aquelas novelas da Globo, aqueles montes de suco colorido que eu nem sabia o gosto. Um dia eu vou ter aquele suco colorido na minha mesa, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter aquilo. E as pessoas diziam que eu era louca, que eu sonhava. E o que aconteceu? Aí só está contando as violências, né? No corpo e na alma. O que aconteceu? Eu fiquei feliz porque na 4ª série eu fui pilotão da bandeira. Gente, eu tenho 42 anos. Pilotão da bandeira aqui no Rio, na época que eu nasci, era... Ai, o meu urso negro chegou, Diogo dos Dois Teixeira. É o meu marido, o meu urso negro que veio pelo fio da internet. Aí, atrás. Então, o que aconteceu? Eu fiquei feliz porque eu passei... Fui uma das pilotões da bandeira, não sei se o senhor lembra, antigamente tinha os pilotões da bandeira, que era tirado aqueles melhores alunos que tiraram boas notas, e eu carreguei a bandeira do Rio de Janeiro. Que alegria! E eu lembro que no dia que eu fui escolhida como pilotão da bandeira, disseram que eu tinha que comprar uma luva branca, né, para botar, e eu não tinha dinheiro para comprar a luva. E eu cheguei e falei com a minha mãe falou que não tinha dinheiro para comprar, eu preguei uma camisa minha de malha branca, desenhei meus dedos com caneta, cortei para poder fazer a luva. Aí chegou lá a luva, aí quando eu virei pro lado certo, não ficou legal, ficou esgaçada. Mas mesmo assim, quando eu fui com ela, chegou lá, a escola falou, não, aqui tem luvas que posso emprestar. Só que o que acontece? Antes disso, eu também tinha crenças limitantes. Que dinheiro era sujo. Isso é uma loucura. Que dinheiro não entra no... Que eu estava confinada a morar ali na favela, que esse não era o meu lugar, que esse não era para mim. E antes de eu ser pilotão da bandeira, o que eu observava muito, o professor, nessa época? Que eu vivia coisas ruins. Sempre acontecia uma coisa ruim e acontecia uma coisa boa. Sabe? Que nem um exemplo. Eu aprendi a ler com 5 anos, na sequência eu sofri o estupro aos 6. Na sequência eu fui para a escola, fui mudada de série porque já sabia ler, fui antecipada de série. Aí depois sofri o bullying físico, perdi o dente da frente. Aí depois tirei boas notas. Aí depois sofri o segundo estupro aos 9 anos.
Agora, isso, E peraí. não foi a mesma pessoa. É difícil até de conectar aqui, Não foi a mas mesma te digo pessoa. uma coisa, isso tudo, claro, você escreveu no teu livro, né? Todos nós estamos aguardando você lançar esse livro para a gente poder ler a tua história com mais detalhes, mas também, antes que a gente passe de muito tempo falando disso, mas também hoje lhe serve como experiência para educar os teus filhos. Você sabe exatamente como não deve fazer. Sim, Você pode até sim, dizer, eu não sei como fazer, mas sim, eu não sei o que eu devo fazer, mas eu sei o que eu não devo fazer, como mãe, como mãe dos teus sim, meninos. Então, eu acho que isso aí, como você disse, né, é um mal que veio para o teu bem. Porque tudo isso aí é o que nós falamos, é uma trajetória sim. cheia de superação. Hoje me perguntaram, que trajetória cheia de superação? Ouça, vem assistir que você vai entender o que significa uma trajetória cheia de superação. Você não chegou ainda aos 10 anos e já teve 2 estupros, teve bullying, teve porrada, teve rejeição, com 10 anos de idade. Então imagina quando você vir agora chegando aos 20, depois aos 30, aos 40, vamos precisar fazer 45 lives aqui, de 2 horas cada uma, para você poder contar a sua história toda. Mas, não, é assim, simplesmente fantástico. Eu quero mandar aqui também, peraí, um abraço que está aqui nos assistindo, já falou boa noite, a Zília eu já falei, a Josenilda, lá de Pernambuco, também está aqui hoje conosco, queria saber de você, foi ela que perguntou, está aqui presente também, eu não estou vendo todo mundo, não consigo ver todo mundo. Agora me diga uma coisa, querida, nós já estamos aqui, parece que não, mas o tempo passa rápido, estamos há 35 minutos falando, conversando da tua juventude. Você me prometeu que ia falar um pouquinho também de teus filhos. Daqui a pouquinho eu quero que você fale do menino que escreveu um livro. Não, eu vou resumir agora para chegar lá na Porque advocacia. eu quero exatamente Tá. isso, que você Aí, pule ou aí para dizer seja, assim, aí eu resolvi, onde é que foi, de onde veio a ideia de você ser advogada? professor, isso. Por isso que eu sou uma palestrante de storytelling, porque eu sou a rainha das histórias. Maravilha, Eu tua tenho história é várias histórias, agradabilíssima, a histórias gente com fica aqui H. ouvindo a noite inteira. Outros dizem que eu sou hashtag Oprah brasileira, porque tem uma história parecida com a Oprah. Outros dizem que eu sou case de sucesso. É mesmo. Sofri um estupro. Aos 12 anos eu sofri uma molestação, porque eu só consegui ter o meu dente de volta, o meu sorriso de volta com 12 anos, porque eu já trabalhava com a minha mãe vendendo bolo na porta de uma fábrica de costura, e a minha mãe me levava para fazer o troco. Então, como eu ia para fazer o troco, eu observei que já estava entrando dinheiro. A minha mãe não dava dinheiro para gente. Então, eu perguntei a ela se não dava para fazer o meu dente. E quando eu fui fazer o meu dente, o dono do consultório, eu achei que eu já ia sair sorrindo. Quando eu deitei na cadeira para poder começar a fazer o procedimento, depois da minha mãe já ter pago mais da metade, eu senti aquela mão passeando no meu corpo. Aí eu falei, gente, é assim que eu vou ter meu sorriso de volta? Só que ali eu já tive defesa. Eu dei um pulo da cadeira e eu falei, eu não vou viver Que isso. bom. Ou seja, ali a Denise já estava lutando, uma menina, enterrando a menina e lutando como uma mulher. Ou seja, é um capítulo de um Que livro que eu maravilha. estou escrevendo. Do luto da menina à luta. E esse dentista, esse camarada, como é que ele reagiu O meu quando livro você vai ser pulou da cadeira? Eu gritei da cadeira e eu disse assim, eu não vou passar por isso. E outra coisa, o seu consultório é dentro da favela. Eu vou entregar você para os traficantes. E outra coisa, eu não vou ficar sem o meu dente. A minha mãe já pagou, não quero saber. Eu tenho que ter o meu dente, eu tenho que voltar o meu sorriso de volta. Aí o que ele fez? Ele passou o meu tratamento dentário para um outro dentista que era sócio dele. E eu tive meu sorriso de volta. As pessoas ficavam zoando, dizendo que eu usava dentadura, porque não ficou muito bom da folha amarela, mas eu já estava feliz, porque eu já estava rindo. Nesse período dos 12 anos, que eu tive meu dente de volta, foi o período que eu fui para o ginásio, onde eu fui para pilotão da bandeira, e pela primeira vez eu pedi ao meu pai um tênis, e ele disse assim, filha, papai vai te dar. Foi a primeira vez que ele disse papai comigo. Ou seja, o tênis já deixou de ser importante, o que passou a ser importante foi o que ele falou, papai. Que legal. Se aproximando ao dia 24 de Natal, ele não comprou o tênis. Eu comecei a chorar. Aonde eu sofri a primeira violência, além das violências emocionais, né? Que ele disse assim,
você pode chorar lágrima de sangue que eu não vou chorar. Eu comecei a trabalhar, abandonei os estudos nessa época, fui trabalhar numa empresa, numa fábrica de costura, onde eu tinha que me esconder, porque aprendiz de costureira era só com 14 anos, quando o fiscal batia, eu tinha que me esconder. Dali, quando eu comecei a trabalhar como costureira, professor, eu me rebelei. Ou seja, eu já deixei de ter medo dos meus pais. Eu já comecei a frequentar. Aí eu já comecei a querer andar com mulher de traficante. Aí eu já comecei a zoar o plantão. Ali eu comecei a me envolver com um cara mais velho do que eu, 7 anos, que dizia que me amava, que a minha mãe não queria. Eu queria ferir os meus pais. Eu queria chamar a atenção dos meus pais ferindo. Mas, infelizmente, eu acabava me mutilando, como aconteceu quando eu sofri a última violência. Que nesse dia eu sofri a violência física e a violência também emocional. Por quê? Eu sofri um espancamento aos 16 anos desse homem que dizia que me amava. Lá no alto da favela, onde vocês podem olhar no Google o teleférico lá, o teleférico onde tem da Praça do Terço. Eu conheço o Complexo do Alemão com a palma da minha mão, ainda tenho primos, parentes que moram lá. Sofri lá, na época, eu tinha 16 anos, isso foi em 95, na época do baile da Power Love, dentro da favela. E aonde eu falo, viva o processo, não vai pelo atalho. Porque eu decidi pelo atalho, pelo beco, que eu chegaria mais rápido na minha casa, porque nesse dia eu fui pro baile com as meninas, as colegas que eu tinha, inclusive uma até tinha um sobrenome igual o meu, porque o pagodeiro não tinha ido me buscar. E eu pensei, eu vou, quando eu chego lá, eu encontro com ele. Quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa muito ruim nele. Só que em vez de eu descer pela rua onde estava tendo o baile funk, eu desci pelo beco. E nisso de eu descer pelo beco, ele me espancou. Ele me espancou, desceu comigo. E eu ali, naquele espancamento, onde eu fiquei toda marcada, toda... Gente, olha que para marcar negro, você tem que bater muito, você tem que tirar sangue. E de mim. Rasgou. E eu ali protegendo as partes mais melindrosas, né? Mais o ser. Não, eu vou morrer, mas mesmo se eu morrer, eu quero morrer com o dente. Você tá entendendo? Eu quero morrer com o dente. Porque as pessoas falam assim, Denise, até na derrota, até na tristeza, até na coisa, você é engraçada. Eu não sei por que as pessoas. Eu protegendo o meu rosto nessa, não cansou, ele estava sem camisa, com um tênis branco, com uma calça da Leves, um cavaquinho na mão. A minha memória é maravilhosa. O livro eu conto se era noite, se era dia, a roupa que eu estava vestida, o dia. A minha memória é maravilhosa, porque eu conversava muito comigo mesma. E hoje eu faço pós em psicanálise. O que acontece? Ele desceu, eu saí dali, ele desceu comigo. E nesse dia, a minha mãe... Tinha uma pessoa que morava lá em casa, uma amiga da minha mãe que morava lá em casa. A minha mãe tomou banho. A minha mãe tinha uma espírita... Assim, minha mãe, a gente tem lá em casa, todo mundo dom de profecia. Dom de visão, dom de impressão. A minha mãe tomou banho nesse dia e não colocou roupa de dormir. E essa amiga da minha mãe falou, querida, você vai sair? Ela falou assim, espera. Espera, porque um dos meus filhos hoje vai precisar de mim. Eu vim descendo o morro com o danado do cara ainda vindo atrás de mim, falando, e eu tava desesperada, morrendo de medo dele me empurrar pela escada abaixo. Quando faltava 3 degraus para chegar no meu portão, porque lá em casa tinha 2 portões, um de cima e um de baixo. De cima era feito de estrado de cama de solteiro. Eu dei um grito, ô mãe, porque não adianta, gente. Não adianta. Pastor não, professor, se eu me perdoa o que eu vou falar. Assim, se ele não tem esposa e a mãe é viva, ele grita pela mãe. Se ele tem esposa, ele grita, chama minha esposa. Então, o que acontece? Eu gritei, ô mãe. Gente, a minha mãe brotou naquele portão. E o portão, de uma forma sobrenatural, abriu para minha mãe me puxar para colocar eu para dentro, mas o portão fechou de uma forma sobrenatural que a minha mãe não conseguiu abrir para esganar o rapaz. Eu penso que Deus tinha um propósito na minha mãe e deu livramento a ela. Ela passando assim, querendo desganar. Eu disse para você não colocar a mão nela, E ali eu falei, ela me ama. Porque ela veio aqui, ela pode me preterir, mas ela veio aqui. E as dores, professor, já não estavam doendo tanto. Embora eu ensanguentada, já não doíam tanto. Que porque maravilha. Minha mãe foi ali. Só que do meu portão, quando eu cheguei dentro da minha casa, a dor aumentou. Porque a minha mãe falou... O apelido do meu pai era Didi. Falou assim, Didi,
você não vai fazer nada, olha o que fizeram com a nossa filha. Ele falou assim, não, sua filha. O corpo foi feito de dor e foi dormir. Ali eu enterrei a menina, enterrei a garota e comecei a lutar com a mulher. Ali eu não sabia o nome do curso, que o nome do curso era direito. Eu falei, eu vi na televisão, vou fazer advocacia, que eu vou ser delegado de polícia, que eu vou matar todo mundo. Mas, graças a Deus, Deus deu livramento. Eu fiquei assim. Deus é tão maravilhoso que podem falar o que quiser, a minha linguagem é informal, eu não sou prolixa, mas Deus faz assim. Vocês ficam rindo da minha filha, que é cebolinha, improvável, favelada, eu vou colocar ela dentro da advocacia. Eu vou colocar ela no Instituto Benvenuto de Nova York, eu vou fazer dela escritora. Deus faz isso, Deus levanta os improváveis. Com isso, eu falo, a Zira até fala assim, Denise, tem que ter muita coragem. Eu tenho muita coragem de falar, professor, sabe por quê? Porque eu sou curada em Cristo Jesus. Então eu falo isso para poder ajudar muitas mulheres que estão aí, que é esse fator que não liberta. Com isso, eu passei a viver uma vida de promiscuidade. Porque eu passei a buscar nos braços de homens o que eu não encontrava em casa. E Deus foi tão maravilhoso, porque eu não estava nem aí. Minha mãe nunca falou comigo de relação sexual, de nada. Nunca falou nada. E eu nunca usei camisinha. E eu tenho 42 anos e eu não sou soro positivo. Por isso que hoje eu glorifico o nome do Senhor. Porque Deus me guardou de acordo com o Salmo 139, desde o ventre da minha mãe. Aí eu comecei a busca de querer estudar. Sem ter dinheiro, sem conseguir passar na faculdade pública, tentei várias vezes, nunca consegui, mas Deus é maravilhoso, ele abriu uma faculdade chamada Centro Universitário da cidade, que eu costumo e digo que ele abriu essa faculdade só para eu estudar, porque ela não existe mais, ela faliu. E eu consegui 75% de bolsa, estudando numa igreja católica de 7 da manhã às 7 da noite, levando pão com manteiga, comendo, às vezes não comia, engolia cuspe, e eu falei, eu vou passar. Eu tinha 5 anos sem estudar. E falaram para mim, se você passar entre os 10, você pode conseguir de 50% a 100% de bolsa. E naquela época, bolsa de estudo, só para quem é filho de um funcionário público, filho de alguém. Filha de ninguém. Então, eu consegui por mérito. Eu passei consegui 75% de bolsa, condicionada a não ficar reprovada. Se eu ficasse reprovada, eu perdi a bolsa. Eu dei o meu sangue, professor. Sabe por quê? Eu escrevia a petição, a viaduto, a lembrar. Eu escrevia tudo errado. As pessoas mangavam de mim, riam de mim, faziam de tudo, porque na época que eu estudei não tinha cota para negros, que as pessoas metem um malha aí, ó, que na realidade não é cota para negro, é cota para favelado. As pessoas metem um malha, mas não tinha. Você não via favelado. Então as pessoas falavam, o que ela está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui? Com isso, eu consegui terminar a faculdade, consegui, nunca fiquei reprovada em nada, nunca fiquei reprovada, 5 anos sem estudar, 25% que eu tinha que pagar ainda era muito, e Deus ainda me deu um desafio, porque Deus te prepara num processo. Eu entrei na faculdade, já era costureira profissional, desde os 17 já era costureira profissional, que é tema de uma outra live, te conto como foi que eu cheguei à costureira profissional, que eu cheguei à costureira antes dos 2 anos, permitido em lei, que eu sempre fui atrevida, eu só tenho medo do temor de Deus. Eu nasci no meio da bala, gente. A única coisa que eu tenho, eu sei que eu vou morrer mesmo, nasci no meio da bala. Só temo o temor de Deus. Já discuti com traficantes, agora eu moro também, eu saí do Complexo Alemão e moro hoje na zona oeste do Rio, num lugar chamado Inhoaíba. Depois vocês fazem as pesquisas. Inhoaíba significa terra improdutiva. E eu floresci aqui. Aqui eu casei, aqui eu peguei meu AB, aqui eu montei meu escritório, aqui eu comprei meu apartamento. E daqui, deixa eu mostrar uma coisa. Eu vou sair para ir para as Américas. E eu sou tão atrevida que eu tirei o passaporte meu e da minha família toda. Porque eu vou com a minha família pisar nas Américas. O que aconteceu? Eu peguei, consegui terminar o curso de Direito. Aí as pessoas ficavam mangando. Volta para a costura, você não vai conseguir passar na OAB, você não vai conseguir. É difícil, você não vai conseguir passar. Aí sabe o que eu fiz, professor? Eu não falava para ninguém que eu estava estudando para o OAB. Todo mundo que me perguntava, estudando para fazer mestrado na Alemanha. Falava assim, estou estudando para fazer mestrado na Alemanha.
Aí eu fiquei reprovada na primeira, fiquei reprovada na segunda, fiquei reprovada na terceira. Mas Deus queria mais. Deus queria assim. A minha filha Ritinta, aquela negra linda, ela tem que passar diferente. Porque a primeira prova que eu fiz, a segunda prova e a terceira, ainda não era um concurso. Era confeccionado pela própria OAB. Quando eu passei da quarta vez, já era um exame nacional pela CESP-UNB. Eu passei no primeiro exame nacional da CESP-UNB. Na primeira fase eu tirei 57, na segunda fase eu só errei uma questão. Professor, eu colei lei até atrás da porta do banheiro. Quando eu peguei minha OAB, eu não tinha nem terno para ir. A minha casa era no tijolo puro, em telha de amianto. Aqui onde eu moro não tinha asfalto, eu não tinha muro. E eu tinha que conquistar os meus clientes com conhecimento. Porque se fosse levar em consideração aonde eu morava, eu não ia ter cliente. Eu advoguei durante o período inteiro aqui onde eu moro, sem asfalto. O asfalto só veio em 2015. Era aquele barro vermelho que eu tinha que sair de chinelo, deixar o chinelo na entrada do loteamento, na associação, para poder trocar o sapato. E graças a Deus eu floresci, graças a Deus eu sobrevivi. E Deus me abençoou, colocou vários anjos na minha vida, tanto que o meu livro, eu tenho 5 folhas de agradecimento. Vocês estão me olhando assim? Eu estagiei, Denise das Neves de Souza Teixeira, eu estagiei com o Dr. Salim Salomão, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 500. E sabe quem era o pai do Salim Salomão? É pai, sabe de quem? Do Luiz Felipe Salomão, ministro. Na época ele não era ministro, na época ele era da 18ª Câmara, ele era desembargador. Então, assim, Deus me dá tudo o que eu preciso. Agora, uma coisa, querida, você não esperou cair do céu. É importante que se diga isso. Porque quando nós falamos que Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus nos dá um cérebro para pensar, nos dá energia, nos dá força. Agora, se você não se mover, se você não se mexer, se você não for atrás, se você não buscar, não adianta nada. Então, o que nós estamos vendo aqui? O que eu estou vendo aqui agora? Que eu estou até emocionado, como você acaba de ficar emocionada, que é uma história linda e maravilhosa, as pessoas estão até escrevendo aqui agora, que coisa mais linda. Gente, se você não tivesse a disposição que teve desde pequena de lutar contra esses intempéries da vida, você não chegaria lá. Então, quando você fala em Deus, que eu aceito, eu também não sou religioso, não sou dogmático, mas eu sou um homem de fé, acredito que na existência de Deus, eu sei que Ele nos coloca em determinados caminhos para nos provar, e é tal coisa. Se eu ficar em casa esperando que aconteça, não vai acontecer. Então, por que você está de parabéns? Porque você simplesmente não quis acreditar que você tinha que viver uma vida desgraçada. Que você tinha que viver aquela vida que disseram a você, olha, você não serve para nada, sei lá se foi assim, mas em algum momento a gente pensa, não serve para nada, você vai crescer, vai ser igual tua mãe, igual teu pai, vai ser essa coisa aqui que não muda nada, como foi tua avó, como foi a bisavó, enfim. E você chegou à conclusão que nada disso era real. O real era outra. A realidade era outra. E você prova com isso. E que sirva de exemplos para todos nós brasileiros. Porque realmente é isso aí, filha. Quando a gente começa a entender que quando temos essa força interior, que é Deus que nos deu, que é o que a gente diz, todos nós, o que eu digo sempre, todo ser humano, ele nasce com um dom. O problema, querida Denise, é que 95% a 96% da população mundial, apesar de nascer com um dom, não sabe que tem o dom. As pessoas aceitam a mediocridade do jeito que ela de repente aparece. E você disse um dia para si mesmo, não, eu não vou permitir isso. E é foda, me desculpa essa expressão tão ordinária, você, uma mulher bonita, ser estuprada aos 6, aos 12, depois vai no dentista, o cara também querer. Pô, velha, é terrível isso. E hoje eu sei que você, quiçá, eu não sei exatamente a tua vida profissional hoje, mas acredito que você seja uma defensora, não só de crianças, mas de jovens mulheres que sofrem e sofreram com o que você sofreu também. E tenho certeza que você é capaz de identificar o que é verdade e o que não é numa relação dessa. Quando a pessoa te conta, você mata logo ali.
é verdade ou não é. Você está de parabéns. Olha, vou lhe dizer uma coisa, nós poderíamos passar realmente, deixa eu ver aqui uma coisa, ainda temos aqui 10 minutos, um pouquinho menos. Uma coisa linda demais essa tua trajetória, você não teve tempo de falar dos teus filhos. Eu imagino que teus filhos devem ter um orgulho do teu monstro, do teu marido. Eu disse outro dia a você, você diz que ele não tem ciúme de você, Tem. mas eu acho que ele tem. De qualquer maneira... Eu disse hoje, na live que eu fiz anterior, fiz a live às 19 horas, eu disse que eu não ia mostrar, porque hoje eu recebi uma ligação da editora. E eles disseram que o meu livro que maravilha! Já está pronto. Vou marcar a publicação. Mas essa aqui é a boneca do livro, tá vendo? Dores que vivi, desafios que vivi. Essa é a boneca do livro físico. Tem fotos, tem 46 depoimentos, tem todos os capítulos, são 15 capítulos, todos os capítulos têm fotos. Esse aqui é o e-book que eu escrevi. E esse aqui é o meu orgulho. Esse aqui é o livro do meu filho, que ele escreveu com 6 anos. Que maravilha! Que maravilha! Leia pra gente o nome do livro aí, que tá o inverso, a gente não pode ler. As Olimpíadas Escolares. Nicolas das Neves. E o que eu fiz? Eu mostro para os meus filhos, professor, que eles têm que conquistar, muito que nada bem. vem de graça. Não tem ninguém melhor que você para falar. Quando eu chamo a atenção deles, eu falo, olha, eu só tive cama com 12 anos de idade. A gente esperava os nossos irmãos dormir para puxar o ventilador, um para cá, outro para lá. E hoje, cada um de vocês tem um quarto só para vocês, um ventilador só para vocês, um ar-condicionado só para vocês. E hoje, escolhem o que vão comer, graças a Deus. Hoje, os meus filhos nunca andaram de ônibus para ir para a escola. Eu levo e busco eles. E assim, os meus filhos estudam num colégio maravilhoso, graças a Deus. E todos os livros que um dia eu quis ler, que eu não tive acesso, eu comprei. Aqui na minha casa tem mais de 1000 livros infantis. Esses daqui, que está atrás de mim, isso aqui não é montagem, são livros. A gente tem essa estante aqui, que vai até o chão, de livros seculares. Os livros infantis estão lá no quarto deles, ainda tem livros no nosso escritório, ainda tem livros na casa do meu marido. E Deus foi tão maravilhoso que Deus falou assim, vocês ficam mangando dela, da minha filha maravilhosa? Eu vou dar para ela um advogado, um nerd, um poeta, um escritor, que ele vai vir pelo fio da internet. E Deus foi tão maravilhoso, professor, que eu sempre sonhei. Eu nunca tive festa. Eu tive uma festa com 40 anos, que eu chamei 300 pessoas, chamei todo mundo. Eu fiz cerimonial, chamei todo mundo. Faltou a Xuxa na minha festa, porque eu sou apaixonada pela Xuxa. Pode falar o que quiser, porque a Xuxa é da minha época. E assim, quando eu casei, eu já era advogada. Mas meu pai já era morto. A minha mãe me deu o pano do meu vestido. A gente já tinha um relacionamento de amizade, porque eu me converti, minha mãe se converteu no mesmo dia que eu. E eu posso dizer que de 2011 a 2017, até minha mãe morrer, nós tivemos um relacionamento. Eu vivi tudo com a minha mãe, que eu não vivi a infância inteira. Eu fiz de tudo pela minha mãe. Quando a minha mãe morreu, eu aluguei um ônibus para as pessoas do Alemão dar o último adeus à minha mãe. Não foi fácil, mas eu gerei perdão para todos os meus agressores, porque o perdão não é para o agressor, é para mim. Sem dúvida. O perdão abre portas. E como eu gosto de desafiar, falar, Senhor, eu sou tua filha. Eu dancei, eu recebi a orixá, aquilo tudo, então eu sei que agora o Senhor abriu o mar. Eu quero dar de cara com os meus agressores, para ver se realmente eu perdoei. E no enterro da minha mãe, o que me estuprou aos 9 anos estava lá, chorou, debruçado no caixão da minha mãe. E o ano passado, fevereiro do ano passado, o que me estuprou aos 6 anos estava no enterro da minha prima. E você acredita, professor, que quando eu voltei do enterro da minha prima, fevereiro do ano passado, o Espírito Santo me deu outras imagens.
anos, ou seja, com 6 anos, eu não sofri só um estupro. Tanto que eu tenho a imagem do que eu não voltei e tenho outra imagem do que eu voltei. Só que, graças a Deus, o Espírito Santo disse, todas as vezes que você foi violentado, em tudo que você passou, eu estava lá. Porque se eu não estivesse lá, teria sido pior. Eu estava te forjando para você ir para um nível maior. Assim como o Jó. Perdeu tudo, num único dia ele perdeu tudo. Mas hoje, o livro mais vendido do mundo tem a história de Jó. Magnífica a tua história. Então, assim, Emocionante. Meu Deus. Professor, quero poder... meu sonho é o que o meu livro, que a minha história, vire uma série, um filme. Igual daquela... Eu não sei falar direito, igual a Madame C.G. Walker, que lançou o negócio do pente quente. Tem essa série. Tenha certeza disso, eu tenho certeza. Vai se transformar, esse livro vai ser, sim, uma série da Netflix. Vai ser um negócio lindo. E hoje, que história. Hoje eu sou palestrante. Que história. O meu escritório, professor, o meu escritório é registrado, tem CNPJ, meu escritório é dentro de um shopping. E eu posso dizer que o mundo não é limitado. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo, que vão assistir, que assistiram, entendam isso de forma a entender que é possível. É possível. Por isso que eu chamei isso uma trajetória de superação. Sim. Tudo depende exclusivamente de você, porque até para Deus agir você tem que permitir. Quando eu digo permitir, professor, 50% é seu, 50% é você perseverar. Eu digo correr na frente, porque correr atrás você chega atrasado. Você buscar. O que eu fiz? Eu peguei todas as dores que eu sofri, coloquei num pacote e transformei em combustível, que é o tema de uma das palestras que eu dou. Como transformar as dores da vida em combustível para vencer em 7 passos. Então, assim, se eu conseguir, todos nós podemos conseguir, todos vocês podem conseguir. Professor, eu agradeço. Meu Deus, quem tem que agradecer sou eu. Depois disso tudo, o que você quer? Gente, me ajudem. Eu tenho um canal do YouTube. Eu já te sigo lá. Tem a minha página. Cheguei aí a 28 mil seguidores. Mas a glória não é minha, a glória é de Deus. Eu quero poder impactar e mostrar que existe uma história assim. Querida, é isso. Vamos fazer aqui o coraçãozinho, você e eu, para que as pessoas possam fazer uma fotografia para a gente aí e nos mandar essa foto. Quem tiver agora aí, a Luciana, a Aruzi, façam a foto para a gente, mande para a gente aí, para ficar registrada essa maravilha dessa live, porque eu vou dizer uma coisa, gente, que maravilha. Querida, muitíssimo obrigado. Eu quero que a gente, no futuro próximo, possamos falar mais um pouco e você der continuidade, porque você chegou até a faculdade. Falta um monte aí, falta falar do teu menino, do livro, falta muita coisa. E, quiçá, se você já tiver o livro lançado, que a gente possa falar um pouquinho do lançamento também do livro. Tá legal? Um beijão para você, uma boa noite. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, querida. Amém.